Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, conto mais uma vez com o seu comentário, seu like e queremos conhecê-lo melhor. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. E seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller de segunda a sábado após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. A repercussão da morte da Rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ela morreu nesta quinta, dia 8 de setembro, como vimos, não é? Aos 96 anos, na Escócia. A informação foi divulgada pela assessoria da família real britânica em suas redes sociais e em seu site oficial. A mensagem publicada no Twitter disse que a rainha morreu tranquilamente nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão na Escócia nesta noite e retornarão a Londres nesta sexta, disse o comunicado, em referência a ele que já é considerado o rei e sua companheira, o Charles. Por meio de nota, o agora rei Charles, cujo nome de monarca ainda não foi anunciado, disse que a morte de uma estimada soberana e uma mãe muito amada é um momento de grande tristeza para ele e toda a família real. Sei que sua perda será sentida profundamente por todo o país, os reinos, dos quais ela também era monarca, e a comunidade das nações, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. A rainha nasceu em 21 de abril de 1926 e tornou-se herdeira aos 10 anos de idade depois que seu tio, Eduardo VIII, abdicou do trono. Segundo informações da família real, ela se envolveu como patrona real ou presidente com mais de 600 obras de caridade, associações militares, corporações profissionais e organizações de serviço público. Sua função era participar de transmissões da rádio BBC, mandando mensagens com o objetivo de tranquilizar outras crianças britânicas. A princesinha também usava o microfone para falar diretamente aos homens e mulheres que serviam nas Forças Armadas do Reino Unido como forma de fortalecer o moral do seu povo. No final da guerra, em 1945, já com 19 anos, Elizabeth tinha se alistado no exército. Após concluir um curso de mecânica de automóveis, a futura rainha estava apta a dirigir caminhões, ambulâncias e jipes e a fazer reparos nas viaturas e trocar pneus. Aos 21 anos, em 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, casou-se. Em 1948, então, ficou grávida do futuro príncipe e agora novo rei do Reino Unido, Charles. Elizabeth estava na tribuna de honra do estádio em Londres também, quando seu pai fez a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Londres e certamente não imaginaria que 64 anos depois fosse ela quem declararia aberta outra edição das Olimpíadas na capital britânica em 2012. Também é importante ressaltar que em 1968 ela esteve, juntamente com seu marido, aqui no Brasil. Visitaram 6 cidades brasileiras. Foi a única visita que ela fez à nossa nação. Visitou Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Inaugurou o Museu de Arte de São Paulo ao lado do seu idealizador, Assis Chateaubriand. Presenciou o início das obras da Ponte Rio-Niterói e foi ao Maracanã ver em ação o Nosso Rei. Pelé brindou a rainha com uma de suas costumeiras exibições de gala, marcando um gol na vitória dos paulistas sobre os cariocas por 3-2. Ao término da partida ocorreu um encontro entre as realezas. Majestade, este é o jogador Pelé, famoso mundialmente, disse o chefe do cerimonial. A rainha então disse: "Ah, eu sei, já o conheço de nome e me sinto muito feliz em cumprimentá-lo", disse a rainha. Em 1997, um dos momentos mais polêmicos de sua trajetória, a morte da princesa Diana, ex-esposa do seu filho Príncipe Charles, em um acidente de carro em Paris, desencadeou uma onda de críticas pelo silêncio da família real ante o ocorrido. E aqui no Brasil, vimos
que um dos últimos atos da rainha do Reino Unido, a rainha da Inglaterra, foi enviar ao presidente Jair Bolsonaro os parabéns. Ela enviou um comunicado, uma nota ao presidente brasileiro, parabenizando Bolsonaro e também o Brasil, parabenizando, evidentemente, pelo presidente representar o nosso país no momento em que o Brasil está comemorando os 200 anos de independência. Então ela parabenizou o presidente brasileiro. E essa mensagem, inclusive, foi dita na edição anterior do jornal Foco do Brasil e foi uma das últimas mensagens da rainha felicitando o Brasil. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, lamentou a partida da majestade britânica e lembrou da importância da mulher pacificadora, o processo de pacificação que a rainha contribuiu perante um momento conturbado do mundo diante da Guerra Fria. A rainha da Inglaterra teve a sua contribuição para pacificar o mundo ao longo das últimas 7 décadas. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro, ele compartilhou em suas redes sociais o seguinte: quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Muitas vezes a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos. Mas hoje foi a vez da eternidade ser surpreendida com a gloriosa chegada de Sua Alteza, a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico. Nesta data triste para o mundo, decretamos 3 dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II. Deus salve a Rainha, postou o presidente Jair Bolsonaro, compartilhando também um vídeo com imagens dos primórdios da vida da Rainha Elizabeth II. Nesta quinta-feira, dia 8, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com um grupo de crianças que integram um grupo de ensino domiciliar semelhante ao promovido nos Estados Unidos. O ensino domiciliar, homeschooling. Os jovens estiveram no Palácio da Alvorada e foram recebidos pessoalmente pelo presidente Bolsonaro. A pauta do ensino domiciliar, homeschooling, é uma das bandeiras de apoio do presidente Jair Bolsonaro e está em análise no Congresso. De acordo com informações, as crianças integram o grupo que segue um modelo de homeschooling cristão. O presidente também aproveitou para transmitir aos jovens um pouco de sua experiência de vida. O jornalista Alexandre Garcia fez suas considerações sobre os comemorativos momentos na data da independência do Brasil, as manifestações Brasil afora. Disse ele: uma primeira observação sobre as manifestações de quarta-feira: elas foram pacíficas, ordeiras e, sobretudo, democráticas. Democráticas por quê? Porque partiram do povo. Demos é povo, aquilo que é manifestação do povo, de onde demanda o poder, necessariamente e, consequentemente, é democrático. Por outro lado, houve uma campanha dizendo que ia haver violência, que tinha que colocar atiradores, esquadrões, antibomba, triplo policiamento. E para quê? Para as pessoas ficarem em casa. Eu não vou me meter nisso, vai ser violento. Tá aí, tem um fulano aí dizendo que vai ser violento, já está tomando providências, enfim. É o velho truque da minoria com espírito totalitário que sabe que a manifestação do povo majoritária é a origem do poder. Mas aí ninguém mais acreditou, porque não tem mais uma única fonte de informação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora todo mundo se informa, todo mundo sabe o que está acontecendo e sabe que era um engodo. Então aconteceu exatamente aquilo que eles mais temiam. Eles não temiam violência,
Eles temiam o povo, eles têm medo do povo, e o povo encheu a esplanada como eu nunca vi em 46 anos de Brasil. E também encheu a Avenida Atlântica, encheu a Avenida Paulista, encheu as ruas de 300 cidades brasileiras. Eu nunca vi um líder no mundo mobilizar tanta gente no mesmo dia. E ficou separado, teve 2 eventos políticos. Um político com P maiúsculo, que foi a comemoração do 7 de setembro, dos 200 anos, e outro, um evento político, eleitoral e partidário, que foi esse a que me referi. De milhões de pessoas, com aquela imagem linda da bandeira flutuando sobre a cabeça das pessoas, conduzida pelas mãos das pessoas, disse Alexandre Garcia. O experiente jornalista que já marcou época por décadas na própria Rede Globo tem toda a razão. É interessante ver aí alguns que têm aquela imagem de militantes, né, fazendo jornalismo em alguns comentários nos principais telejornais de grandes emissoras de televisão, atacando, dizendo que o presidente Bolsonaro utilizou o momento. Gente, não estão vendo que isso está nascendo dentro do seio popular, do povo? É o povo que foi às ruas, não é? Eles acham que um homem só é capaz de fazer tudo isso. É o povo brasileiro. E eles acusam o presidente da República, não é? De fazer movimentação, movimentar o povo brasileiro, gente. Eles acham que o povo brasileiro é ignorante, burro, não é? Somos donos da verdade para falar isso? Acha que uma multidão dessa vai a Brasília, vai às praças, vai às ruas, só porque um homem convocou? É o povo brasileiro que está carregando e dando o poder para que isso possa acontecer. O povo brasileiro não é burro, não é ignorante, mas é lamentável achar que milhões e milhões e milhões de pessoas em pleno 2022 formam uma massa de manobra, não é? E não é assim. O que esses comentaristas estão fazendo é política e chamam isso de jornalismo imparcial. Mas isso é a mais pura militância, o nervoso que tem de ver que a maioria do povo brasileiro é inteligente, tem partido, toma posição e a posição é pela democracia. Aliados do ex-presidente Lula e membros de sua campanha confessaram em caráter reservado estarem surpresos com a proporção da manifestação do 7 de setembro em Brasília. Segundo apurações divulgadas previamente pelo site O Antagonista, eles acreditam que as imagens do ato servirão de argumento para o presidente Jair Bolsonaro seguir forte daqui por diante. Diante da alta adesão às manifestações, o PT decidiu usar 2 estratégias. A primeira, questionar por vias judiciais os protestos, não é? O povo foi às ruas, então vai tentar na justiça criar um problema para Bolsonaro. O PT ainda planeja acionar o TSE contra o presidente alegando suposto abuso político durante os atos. A outra medida seria buscar minimizar o tamanho da mobilização, negando que as imagens representem a realidade e defendendo que a manifestação teve a mesma adesão que em 2021. Segundo informações da revista Veja, no entanto, o Planalto estima que 1 milhão de pessoas participaram do desfile em Brasília este ano e em 2021 cerca de 400 mil. Né? Passaram pela esplanada, segundo a estimativa feita à época, extraoficialmente pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, realmente, muito mais gente, mais do que o dobro agora em 2022. A dimensão dos atos também preocupa o PT em relação ao voto da parcela da população que ainda está indecisa. Para aliados de Lula, a adesão maciça pode ajudar a influenciar a escolha daqueles que ainda não definiram em quem votarão. A realidade dos fatos é essa e há muitos questionamentos a outras afirmações, sobretudo as afirmações que estão sendo feitas pelos institutos de pesquisa. O candidato a vice-presidente na chapa com Lula, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acionou o TSE para proibir o presidente Jair Bolsonaro de usar falas antigas de Alckmin contra Lula. O vice de Lula diz que suas falas estão sendo descontextualizadas.
para o nítido propósito de confundir o eleitor, dando a entender que a opinião emitida pelo requerente seria atual e que, na verdade, ele não é partidário de seu companheiro de chapa. O caso está sendo relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE. Então, aquela fala, não é? Que é antiga do Alckmin, estão querendo, em relação ao PT, a Lula, estão querendo voltar à cena do crime. A Alckmin não quer saber que seja usada e, por isso, está tentando, via judicialmente, para que tanto em nível aí de propaganda política, eleitoral, não seja utilizado e talvez até tente tirar da internet, o que é algo realmente, praticamente impossível. Bolsonaro e o Palácio do Planalto frequentemente contestam os resultados das pesquisas, não é? Quem também fez isso foi o vice na chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Neto. Ele afirmou que o público presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília demonstram a força que Bolsonaro tem e terá nas urnas, e também apostou em uma eventual vitória no primeiro turno. Eu nunca vi tanta gente em Brasília e aqui no Rio numa manifestação como essa. Na minha avaliação, sim, sobre a vitória em primeiro turno, é possível. O que eu vejo nas pesquisas não é o que eu estou vendo na rua, afirmou ele para a Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro também fez uma postagem, inclusive no Instagram, celebrando tudo o que viu ao longo do dia. Hoje, mais do que nunca, podemos assistir e sentir o despertar do patriotismo e do profundo amor pelo Brasil. As ruas foram tomadas pelas cores da nossa linda bandeira e o nosso glorioso hino nacional foi cantado por milhões de homens e mulheres de todas as idades, classes e cores. O presidente ressaltou a força do povo que foi às ruas em celebração aos 200 anos de independência e também em apoio ao governo. Mais uma vez, o nosso povo mostrou a todos aqueles que duvidam de sua capacidade e integridade, não apenas a força que possui, mas também o espírito pacífico e ordeiro que carrega em seu coração. O mundo pôde assistir novamente a uma celebração de união, esperança e liberdade. Bolsonaro esteve nas comemorações em Brasília, no Rio de Janeiro, e afirmou ter ficado emocionado com o tamanho patriotismo dos brasileiros, mesmo em meio às dificuldades. Há muito não se via tantas pessoas emocionadas, festejando com alegria a nossa independência. Essa emoção contagiou a todos nós. Impossível conter as lágrimas e não pensar no quanto o nosso país é maravilhoso, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O presidente disse ainda que a nação não está adormecida, mas consciente, e que o ataque aos valores do povo é uma das formas mais covardes de desunião. Se antes falavam que éramos uma nação adormecida, hoje posso dizer que o Brasil acordou e está cada vez mais consciente do potencial que possui. Ninguém no mundo tem o que nós temos, nossos recursos, nossas riquezas, nossas florestas e nosso povo trabalhador e miscigenado. Repito, numa única família brasileira, há mais diversidade do que em muitas nações. Está em nosso DNA lidar com as diferenças e contradições, porque somos frutos delas. Não é uma raça, sexo ou classe que nos une como povo, são os valores que carregamos dentro de cada um de nós. Por isso, atacar nossos valores é uma das formas mais covardes de promover a desunião. Por isso, lutarei até o fim da minha vida para proteger os valores e as tradições do nosso povo, para que sejamos uma nação cada vez mais unida, de modo que ninguém seja capaz de dividi-la. Parabéns a todos por promoverem neste 7 de setembro de 2022 uma das maiores e mais lindas festas já vistas nos últimos 200 anos e em todo o planeta. Vocês mostraram ao mundo a beleza e a grandeza do nosso país. Independência ou morte, ontem, hoje e por toda a eternidade, publicou Bolsonaro. Nos principais telejornais, os comentaristas que odiaram esses momentos do povo nas ruas do Brasil acabaram tendo que admitir que estas foram as maiores manifestações da história do país, sobretudo neste momento cívico de 7 de setembro. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu apoio total e completo à campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Você viu? Por meio de postagem, ele, em uma rede social dele mesmo, Trump descreveu o líder brasileiro como um homem maravilhoso. Na publicação, o republicano também teceu elogios à gestão Bolsonaro, classificando-a como excelente. O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil,
Trump dos trópicos, como ele é carinhosamente chamado. Fez um excelente trabalho pelo povo maravilhoso do Brasil. Quando fui presidente dos Estados Unidos, não houve nenhum outro líder que me chamasse mais que Jair, buscando cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, fortalecimento de políticas de drogas e de fronteiras, ajudas militares e mais, pontuou Donald Trump, finalizando, destacando o amor de Bolsonaro pelo Brasil. O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo e todos. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e completo, concluiu Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. O agronegócio é o maior propulsor da economia brasileira. A frase anunciou a entrada de tratores que participaram do desfile militar de 7 de setembro de 2022 em Brasília. O setor é referência mundial, lembrou a narradora da apresentação. Durante o desfile, 28 tratores se apresentaram. Deles, um representava a população e o restante os 27 estados e o Distrito Federal. Agro, agro, agro. O Brasil é agro, aplaudiram os espectadores. Em menos de 50 anos, o país deixou de ser importador de alimentos para se tornar autossuficiente, passando a exportador e terceiro maior produtor mundial de commodities agrícolas, informou a narradora. Ocupando pouco mais de 30% do território nacional, os produtores brasileiros são responsáveis pela segurança alimentar e pelo sustento de 1/6 da população do planeta, produzindo e preservando o meio ambiente. O Brasil é grato aos homens e mulheres do campo, são mais de 5 milhões de famílias e pequenos e médios produtores. Atualmente, o agronegócio ocupa cerca de 30% do território do Brasil, sendo 8% dedicados à agricultura e o restante à pecuária. O país é campeão em conservação ambiental, mantendo 2/3 do território preservado. Praticamente metade dessas reservas ficam dentro das fazendas e são mantidas pelos produtores rurais. O setor emprega por volta de 20% dos trabalhadores do país. Em 2021, quase 45% do faturamento brasileiro com exportações veio do agronegócio. O Brasil é o maior fornecedor global de produtos como as proteínas bovina e de frango, suco de laranja, café, açúcar e soja. Ainda assim, recentemente, o petista Lula, em um contexto ali no Jornal Nacional, disse que parte dos produtores do agronegócio é fascista. O ataque foi criticado por lideranças do setor, conforme diz o agronegócio, não é fascista, uma reportagem que foi veiculada, inclusive, na revista Oeste. Chamar o agronegócio brasileiro de fascista denota uma profunda ignorância, disse Antônio Cabreira, ministro da Agricultura entre 1990 e 1992. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Carol Brixel e Ivo Marino, inscritos membros aqui do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.